Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 24, intitulado Curto, mas Alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio é símbolo, ok? Mas era eu, neste tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca, até esse dia, me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer toda a verdade, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena. Módena é uma comuna italiana, né? E que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, ou seja, do penteado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas. Mote é um dito satírico, né? E pulha é algo obsceno, né? Lembre-se que um pulha é um cafajeste, por exemplo. Então eu ia lá, contava uma história picante, falava alguma coisa cafajeste, cheias de um pico, quer dizer, um sabor picante, de um sabor. Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu recordei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, uma dúzia de locuções morais e política para as despesas da conversação. Essa frase é fantástica. Então você tem ali, você vai ter que gastar na conversa, né? Você tem que impressionar alguém, então decora lá pra gente hoje em dia, decora lá uma frase do Dom Casmurro, né? Decora alguma coisa do Fernando Pessoa, um versinho ali do Carlos Drummond de Andrade, fala um pouco da história de um livro do Guimarães Rosa, só para pro gasto ali que você vai precisar na conversação, e embolsa isso que você vai mais ou menos se virar, né? E nesse tom eu nunca esqueço uma conhecida minha que ao entrar no mestrado ela disse que no começo ficava muito assustada, né? Porque todas essas conversas intelectuais e profundas, ela não fazia a mínima ideia, ela não tinha começado a entrar naquilo ali e, e ela estava muito impressionada com aquilo ali. E eu lembro que um dia ela veio para mim toda feliz, depois já de passar algum tempo no mestrado, falando assim: Nossa, Thiago, eu estava me preocupando à toa, né? Eu descobri que, na verdade, todo mundo ali é mais ou menos assim. Você aprende ali umas 2 ou 3 frases, algumas coisas ali, repete algumas coisas nos textos que estão ali na frente, e mais ou menos você se vira ali, né? Todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Palavras dela, não palavras minhas. E aí, é claro, eu ri, concordei com ela, mas doeu no meu coração, porque no meu coração eu pensei: não pode ser assim, não pode ser assim. E aí eu tenho certeza que você, né, o meu espectador culto, não vai se deixar levar por essa sedução de ter ali 3 ou 4 frases de efeito, saber algumas referências filosóficas, né? Saber um pouquinho de Nietzsche sempre é bom. Sabe uma coisa do Nietzsche ali, joga uma coisinha do Nietzsche, fala um pouquinho de Foucault ali, que as pessoas vão. Você não vai ser seduzido por tudo isso e vai realmente querer a cultura verdadeira. E a cultura verdadeira é assim: você passa 1 ano, 2 anos lendo um livro do Platão. E a maioria das vezes não tem muita coisa para falar, não. Você tem que ficar digerindo aquilo ali, né? É o oposto do que essa minha colega e o Brás Cubas estão fazendo, né? Então, lembre-se, Virgílio, é claro, extremamente importante, é o cara que escreveu as Bucólicas, escreveu a Eneida, né?
E Horácio também, os dois poetas ali no período áureo do latim, primeiro século antes de Cristo. Bom, então o que ele fez com a filosofia? Ele fez que nem o latim. Vai lá, tem umas expressõezinhas, coloca no bolso as expressõezinhas e dá para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. E eu falo isso, é claro, eu gosto de contar essa anedota que eu achei muito engraçada, mas eu poderia falar isso por experiência própria, né? Durante anos e anos e anos e anos da minha vida, eu tinha essa sensação de que eu sabia tudo e não sabia nada ao mesmo tempo. Então lia muito Dostoiévski e os próprios filósofos da fenomenologia, Merleau-Ponty, um pouco de Sartre, alguns clássicos, Nietzsche bastante, né? E só que eu tinha essa sensação de que no final das contas assim não desencadeava a coisa. Eu sabia um monte de coisa flutuando, né? E aí eu tinha, novamente, volto a enfatizar, tinha essa sensação de que eu sabia tudo e não sabia nada. Demorou alguns anos para eu descobrir que, na verdade, era só nada mesmo. Essa parte do tudo era só ilusão minha, era só leituras superficiais, leituras... para fazer isso que o Brás Cubas quis fazer, né? Leituras para você chegar e falar, não, eu estou lendo Proust. Oh, você está lendo Proust? Eu estou lendo Proust. Né? Bom, então colhi de todas as fraseologias a casca a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, e não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E eu daria um passo a mais ainda. Ah, não, ele vai dar. Esqueça o que eu vou falar. Então eu não vou estender ao mundo o que eu revelo para mim mesmo, ou seja, que eu não sei nada, eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Eu já estou aqui escrevendo o meu livro de filosofia, mas eu não faço a mínima ideia do que é o que, né? Eu já estou no meu pós-doutorado, eu já li tudo quanto é filósofo, mas eu não faço a mínima ideia do que quer que seja, não tenho nenhuma certeza, né? Então é melhor não mostrar isso para o mundo. E o melhor da obrigação é quando a força de embaçar os outros. O melhor é o seguinte: a força de embaçar os outros, então quando você quer iludir os outros, embaça-se um homem a si mesmo. Porque em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Olha que maravilha. Se você forçar um pouquinho mais, e aí eu me incluo nesse grupo, você consegue não somente enganar todo mundo, você consegue enganar você mesmo. E aí você está em paz com a sua consciência, né? É claro que isso daqui é irônico, né? Em um nível você sabe que você está se enganando. E se você está se enganando agora, sabe aquela coisa de pregador? Eu estou olhando para você e falando, você sabe que você está se enganando. Em um nível você sempre sabe. Ou seja, se em um nível você sempre sabe, meu filho, a culpa é tua. A culpa é tua. Se você morrer um ignorante, se você morrer disfarçando para você mesmo que você conhece questões que na verdade você não conhece, a culpa vai ser inteiramente tua, né? Mas aqui, é claro, há essa ironia. Olha que beleza. A melhor coisa que você pode fazer é se enganar, porque você não passa vexame e você não fica ali com esse vício hediondo, né? Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade.
como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Então, é claro, mesmo depois de morrer, as pessoas vão continuar julgando, né? Então, até hoje, vão julgar Hitler, né? Até hoje julgam Dostoiévski, né? Mas, senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Bom, uma observação, né? Eu sei que é uma outra digressão, mas como nós estamos nesse tom mais espiritual aqui nas nossas digressões, pensa na seguinte possibilidade. Pense que a eternidade não é um momento separado do tempo. Ou seja, a eternidade não é aquilo que começa quando acaba a sua vida. Pensa nessa possibilidade, só para brincar, né? Não é que você vai viver a tua vida inteira, você vai morrer e aí então vai começar a eternidade. Pense que a eternidade ela pode ser de alguma forma, que a gente um dia vai tentar descobrir. Talvez a gente converse mais sobre isso, talvez não. Mas de alguma forma a eternidade é um outro nível, né, dessa existência aqui. Ou seja, talvez agora eu tenha a possibilidade de, ao mesmo tempo que eu estou vivendo no mundo natural, no mundo temporal, eu esteja vivendo na eternidade. O mundo temporal sendo só uma parte dessa eternidade. Ou seja, esse desprendimento, essa revelação, essa sinceridade que o Brás Cubas adquiriu ao morrer, ou seja, e daí o que vão pensar de mim? Ou seja, eu não vou me enganar, né? Ou seja, eu vou mostrar para mim mesmo, por mais que machuque, para os outros o que eu realmente sou. Talvez essa possibilidade esteja aí à nossa frente todo momento, desde agora. Bom, e sem querer entrar em discussões muito longe do nosso capítulo, mas o primeiro exercício que você pode fazer, por exemplo, é admitir, né? Admitir para você mesmo algumas coisas que você tem medo de admitir, admitir para os outros e ver o que acontece. No final das contas, você vai ver que você vai se sentir bem como para Brás Cubas. E daí que vão pensar que eu sou um estúpido? Talvez eu seja. E daí se eu for um estúpido? Pelo menos eu sou um estúpido que tenho consciência da minha estupidez. Não sou um estúpido que, além de ser estúpido, sou desonesto. Minto para os outros, o que é pior, para mim mesmo, né? Então, essa liberdade que o Brás Cubas tem só porque ele está morto, talvez esteja acessível aos vivos na eternidade aqui. Bom, vamos só rever alguns vocabulários e a gente termina esse vídeo, né? Então, como a gente viu, compêndio é uma pessoa ou coisa que resume ou que simboliza em si um período histórico, uma teoria, uma doutrina, etc., né? Como o Brás Cubas é um compêndio da trivialidade. O exemplo que eu tenho aqui é Da Vinci foi um compêndio do renascentismo. Modena é uma comuna italiana, como eu falei para você. Mas o que é comuna? É uma unidade básica de organização territorial na Itália, equivalente ao município do Brasil. Depois nós vimos toucado, o arranjo dos cabelos, penteado, mote, que é o dito, sentença ou ditado curto de cunho satírico, né? Pode ser também um assunto, o tema de algo.
Pulha, que é um dito obsceno e indecoroso. É claro que nós estamos falando do cabeleireiro, né? Certo? Pico, que pode ser algo com sabor picante ou ácido, né? E por causa disso, por extensão, dito espirituoso. Pode ser xiste, graça. Virgílio, como eu falei para você, só para a gente ir estudando, né? Essas coisas. Ele viveu de 70 a 19 a.C., foi um poeta romano clássico, autor de 3 grandes obras, como eu falei para você, Bucólica, Geórgica e a Eneida. Horácio foi um dos maiores poetas da Roma Antiga. Embaçar os outros e acabar embaçando a si mesmo, lembre-se que é enganar-se.